Olá pessoal do Jorge Amado, alunos do 9º ano, Fundamental 2. Vamos dar continuidade à nossa aula de ligações químicas, certo? Agora a gente vai trabalhar o conteúdo de ligação covalente ou molecular. Bom, aqui vamos ter alguns exemplos de substâncias que são formadas a partir da ligação covalente. A característica principal da ligação covalente é que nesse tipo de ligação ocorre o compartilhamento de elétrons. Na aula anterior eu fiz um preâmbulo sucinto a respeito da ligação covalente, em resumo. Então, aqui nesse primeiro frasco eu tenho, por exemplo, o ácido clorídrico. Ácido clorídrico é o exemplo de ligação covalente, certo? Aqui eu tenho o ácido nítrico, outro exemplo de ligação covalente. E aqui, ácido sulfúrico. Todos exemplos de ligações covalentes ou moleculares. Então, os ácidos são substâncias moleculares, com característica básica que os átomos vão formar ligações covalentes, ou seja, vai haver o compartilhamento de elétrons. Esse tipo de ligação geralmente ocorre entre ametais, considerando como elementos da família 4A, que são os semimetais, nós podemos considerar como ametais e o hidrogênio. Então, em geral, a ligação covalente vai ocorrer entre ametais, ou, nesse caso, entre ametais e semimetais, ou seja, elementos da família 4A, ou ametais e o hidrogênio, como a gente viu lá nos ácidos. Aqui eu tenho um exemplo prático da estrutura de Lewis com relação à formação do ácido clorídrico. Bom, o hidrogênio podemos considerar como ametal. O cloro é ametal. Ligação entre ametais, ligação do tipo covalente. Então, a configuração eletrônica do hidrogênio é um S1, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. A configuração eletrônica do cloro, ele tem 17 elétrons no total, porque o número atômico dele é 17. Então, nesse caso, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Agora, por que diabos é que tem o neônio aqui no meio? É porque, na verdade, esse neônio aqui é justamente para indicar que ele vai ter a configuração eletrônica, no caso, o cloro vai ter a configuração eletrônica de neônio mais 3s2 e 3p5. Então, nesse caso, qual é a configuração eletrônica do neônio? É um s2, 2s2 e 2p6. Ou seja, já totalizou 10 elétrons. Ou seja, 10 elétrons equivalentes à quantidade de elétrons do neônio, somados com outros 7 elétrons da camada M, que vai totalizar 17 elétrons, justamente o que equivale à configuração do cloro, já que tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai precisar compartilhar um elétron, só mais um elétron, para se estabilizar e assim ficar com 8 elétrons na camada de valência, certo? E atingir a estabilidade, a chamada regra do octeto, como nós vimos na aula anterior, certo? Então, ambos vão ficar com essa configuração eletrônica aqui. O hidrogênio compartilhou outro elétron com o cloro, se estabilizou com 2, ou seja, já ficou estável com 2. Como a gente já sabe, os átomos, eles, ao fazerem as ligações químicas, podem se estabilizar, que eles querem se estabilizar,
né? Ou com 2 átomos, ou com 2 elétrons, ou com 8 elétrons, que é o caso geral, né? A maioria se estabiliza com 8 elétrons. Então, o hidrogênio ficou estabilizado com 2 e o cloro com 8 elétrons. Ambos compartilharam mutuamente, ou seja, cada um contribuiu com um de seus elétrons para a formação do par de elétrons compartilhado entre o hidrogênio e o cloro. Nesse caso, houve a estabilidade, ocorreu a estabilidade química, e assim foi formado o ácido clorídrico, certo? HCl. E o hidrogênio, como ficou com 2 elétrons na camada de valência, após a ligação, ele passou a ter ele passou a ter configuração eletrônica semelhante à do hélio, porque o hélio tem 2 elétrons na camada de valência, é estável, é um gás nobre, né? Olha o gás nobre aí. Então, nesse caso, o hidrogênio se estabilizou com 2 elétrons, ficou com configuração igual à do hélio. E o cloro ficou com 8 elétrons na camada de valência e ficou estável com 8 elétrons e ficou com configuração eletrônica semelhante à do argônio. O argônio, número atômico 18, ou seja, está na família 8A, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. O cloro passou a ter configuração eletrônica semelhante à do argônio. Mais uma vez, o neônio está aqui só para indicar que aqui eu tenho uma configuração eletrônica de 1s2, 2s2 e 2p6. Somado isso vai dar 10 elétrons, mais 2 com mais 6, e vai dar 18 elétrons no total. Certo? 18 elétrons é equivalente à configuração eletrônica do argônio. Ok? Bom, então os elétrons eles querem se ligar de um modo para formar pares, né? Os chamados pares eletrônicos, para o equilíbrio entre as cargas elétricas e assim eles se ligarem de forma molecular, né? Essas cargas elétricas entendam como elétrons, certo? Bom, vamos passar adiante. Aqui eu já tenho um outro tipo de ligação covalente. Essa ligação covalente é chamada de ligação covalente dativa. Repare que nesse exemplo aqui eu tenho uma ligação covalente normal. Por que é uma ligação covalente normal? Porque tanto o hidrogênio quanto o cloro, ambos contribuíram com elétrons, né, de cada um deles, ou seja, ambos os átomos contribuíram com um de seus elétrons para a formação do par, e assim eles formarem essa ligação covalente, certo? Isso é uma ligação covalente normal, ambos contribuíram, certo? Para a formação dessa ligação. Agora, na ligação covalente dativa, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode se atrapalhar na interpretação. Repare que aqui eu tenho um composto SO2, ou seja, dióxido de enxofre. Olha aqui, enxofre e oxigênio. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma ligação normal, certo? Dupla, né? Tanto o enxofre aqui quanto o oxigênio, ambos estão contribuindo com um de seus elétrons para a formação do par de elétrons nessa ligação entre esse átomo de oxigênio e o enxofre. Então aqui é a ligação covalente normal, porque ambos estão contribuindo com um de seus elétrons. Repare que esse outro átomo de oxigênio, ele já tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele precisa se estabilizar com 8. Ele vai compartilhar 2 elétrons. 2 elétrons com quem? Com
o enxofre. Mas o enxofre, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Repare, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto o enxofre quanto o oxigênio estão numa mesma família. Então, como ele já tem 6 elétrons, né, ele se estabilizou com 8 elétrons, compartilhando outros 2 elétrons com este outro átomo aqui, ó, certo? Aí ficou com 8. 7, 8. Ou seja, de quem é esse par de elétrons que o oxigênio aqui está se ligando de forma covalente para se estabilizar com 8 elétrons? De quem são esses 2 elétrons? Eles são apenas do enxofre. Então, como eles são apenas do enxofre, então, nesse caso, só o enxofre está contribuindo com o par de elétrons. O oxigênio não. Esse aqui não. Então, aqui, nesse caso, eu tenho uma ligação do tipo covalente dativa ou coordenada, certo? Porque apenas um dos átomos está contribuindo para a formação do par de elétrons e assim eles se ligarem de forma covalente, ok? Repare aqui, a seta indica que só o enxofre está contribuindo para a ligação covalente dativa. Bom, aqui eu tenho o exemplo da formação do gás flúor F2, né? Ele está na família 7A, ou seja, ele precisa compartilhar apenas mais um elétron para ficar estável. Então, aqui, nesse caso, ele vai compartilhar com o outro átomo de flúor e assim se estabilizar. Olha, tá aqui, ó. Ok? Então, nesse caso aí, ligação covalente normal, do tipo simples. Ambos os átomos de flúor estão contribuindo com um de seus elétrons para a formação da ligação, certo? Aqui a fórmula estrutural, a fórmula plana, certo? E depois aí a fórmula molecular. Esse caso aqui, o nitrogênio está na família 5A, então a valência dele é 3, ou seja, ele precisa se estabilizar com 3 elétrons, né? Ou seja, como ele tem 5 elétrons na camada de valência e vai fazer uma ligação covalente com outro átomo de nitrogênio para formar o gás nitrogênio N2, então nesse caso, como ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele vai ter que compartilhar outros 3 elétrons. Repare, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele precisa se estabilizar com 8. Ou seja, vai compartilhar com o do outro átomo de nitrogênio. 1, 2, 3. 3 mais 5, 8. Se estabilizou. Da mesma forma para este átomo de nitrogênio. Ou seja, ficou estável com 8 elétrons também na camada de valência. E atingiu a regra do octeto, a estabilidade química. Ok? Fórmula eletrônica, né? De Lewis, daqui, certo? Que é essa aqui, ok? E aqui a fórmula plana e a fórmula molecular. Esse aqui nós temos o exemplo para a água, né? Que é simples, né? O oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, ó, 2, 4, 5, 6. Vai se estabilizar com 8 elétrons. Então, vai compartilhar com o elétron do hidrogênio aqui e vai compartilhar outro elétron desse hidrogênio, ficando com 8 e assim estável, né? O hidrogênio, a gente já sabe que ele vai ficar estável com 2. Então, ele vai compartilhar o outro elétron com o oxigênio, certo? O hidrogênio vai compartilhar e ficar estável o elétron do oxigênio, certo? Então, atingiu a estabilidade química com 2 elétrons e a formação da
molécula de água, certo? Estrutura de Lewis, certo? Estrutura eletrônica, fórmula eletrônica, fórmula plana e a fórmula molecular, ok? Passando adiante. Bom, classificação do nível de valência da ligação, certo? Os elementos que estão na família 4A, certo? Os elementos que estão na família 4A, a família do carbono, né? Essa família tem o carbono, o silício e o germânio. Todos esses átomos vão formar 4 ligações, né? Ou chamadas ligações tetravalentes. 4 ligações, certo? Ou seja, eles têm 4 elétrons na camada de valência, né? Para compartilhar, né? Os elétrons da família 5A, né? Nitrogênio, família do nitrogênio, fósforo, arsênio e esse elemento SB. Olha, não estou lembrado agora. Dá uma olhada na tabela depois, ok? Eles têm 5 elétrons na camada de valência, ok? Então eles vão, como a gente viu, o nitrogênio ele vai precisar compartilhar outros 3 elétrons. Então vai formar uma ligação trivalente, certo? Porque 3 elétrons vão ser compartilhados. Forma que ele tem 5 elétrons na camada de valência, vai precisar de mais 3 para ficar estável. Então formam ligações trivalentes, né? Quem é da família 6A vai formar ligações bivalentes, certo? Porque tem 6 elétrons na camada de valência e nesse caso vai ficar estável com 8. Então vai formar ligação bivalente, né? 2 ligações. Então aqui eu tenho na família do oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, certo? Além do polônio, ok? Então vão ficar estáveis compartilhando 2 elétrons, totalizando 8 elétrons na camada de valência e assim ficarem estáveis. Continuando, quem é da família dos halogênios, né? Aqui é calcogênio, aqui é halogênio. Então, família dos halogênios, né? 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e esse AT aqui, ó. Só olhando na tabela, não me lembro aqui o nome desse elemento, ok? Dá uma olhada. Então, 7 elétrons na camada de valência, certo? Eles vão formar ligações do tipo monovalente, uma ligação, como a gente viu, né? Como é o caso do cloro, que formação do gás cloro, né? Ou seja, um elétron para compartilhar, porque está na família 7A, então ele precisa de um elétron para se estabilizar nessa ligação covalente. Então, ligação covalente normal simples. Aqui o oxigênio, ligação covalente normal dupla. Ligação covalente normal dupla. Porque 6 elétrons na camada de valência precisa de mais 2, compartilhar mais 2 elétrons para se estabilizar. Tanto um átomo quanto o outro para a formação do gás hidrogênio. E aqui nós temos o gás cloro. Mais exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, o eteno, que é um gás. Ele é produzido a partir do amadurecimento de frutas, como por exemplo banana e laranja, né? Esse gás é produzido no amadurecimento dessas frutas. E ele também é resultado do craqueamento do petróleo, o eteno, certo? Que esse gás, quando ele é adicionado em uma solução contendo água e ácido, vai produzir o etanol, ok? Aqui eu tenho o acetaldeído, que é um componente anterior ao etanol, e aqui eu tenho o ácido acético, né, que é justamente o componente principal do vinagre
vinagre de álcool. O vinagre que a gente utiliza na cozinha para temperar os alimentos, né? Então, ácido acético, vinagre. Repare, todos esses aqui são hidrocarbonetos, né? Ou seja, perceba que aqui tem o hidrogênio, carbono, C2H4, C2H4. Aqui eu tenho hidrogênio, carbono e oxigênio. Aqui hidrogênio, carbono e oxigênio. Todos ametais. Então, ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente. Todos são ligações moleculares, né? Aqui nós temos o dióxido de carbono. Olha aí, 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Dióxido de carbono. Nesse caso aqui, ligação dupla aqui, ligação dupla aqui. Oxigênio, ó, né, se estabiliza com 2 elétrons compartilhados com o carbono, né? E o carbono vai se estabilizar com 8, já que tem 4 elétrons na camada de valência, vai compartilhar 2 elétrons com o oxigênio e outros 2 com esse aqui, para a formação do dióxido de carbono, ok? Agora vamos para a ligação metálica. A ligação metálica é bem simples da gente entender. Essas ligações, elas são particulares, peculiares de metais. Ou seja, ela vai ocorrer entre metais, certo? Quais são esses metais? Os metais alcalinos, certo? Os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, os metais da família do boro, a família 13, que é da família do alumínio, e os metais da família 4A, que também são considerados semimetais, são chamados de semimetais, ok? Que é a família do carbono. Então, esses átomos que eu citei, pertencentes a cada um desses grupos, vão formar as chamadas ligações metálicas. Ligações metálicas ocorrem entre metais, somente entre metais. 2 ou mais átomos metálicos para formarem as chamadas ligas metálicas, ok? Desculpa eu estar falando um pouco mais rápido, pessoal, mas é porque a gente precisa dar prosseguimento ao conteúdo. Então, nesse caso, você percebe que a característica principal da ligação metálica é o seguinte: na ligação, os átomos de metal, ou seja, os átomos metálicos, eles vão se unir e a partir dessa união eles vão perder elétrons mais externos, ou seja, eles vão perder os seus elétrons da camada de valência. Esses elétrons eles estão mais afastados do núcleo, ou seja, estão longe do núcleo. Então eles têm uma facilidade maior para escapar do átomo, certo? Falando dessa forma, para melhor entendimento, para melhor didática, né? Então, perceba que quando o elétron deixa a camada de valência, ou seja, o nível mais externo de energia, o átomo ele vai virar um cátion, ou seja, vai ficar com mais prótons do que elétrons na sua estrutura atômica. E nesse caso, tanto um átomo quanto o outro vão perder seus elétrons mais externos e assim ficarem cátions envoltos numa nuvem de elétrons. Então a definição básica da ligação metálica é essa: átomos que perderam seus elétrons mais externos do último nível de energia, esses átomos viraram íons positivos, ou seja, cátions, que ficaram imersos no mar de elétrons, numa nuvem de elétrons. É assim que ocorre uma ligação metálica entre 2 átomos diferentes, né? Ok?
E até aqui no desenho você pode observar que o elétron, esse elétronzinho aqui, ó, ele já está livre, ele já escapou da camada de valência. Portanto, esse átomo aqui já virou um cátion, um íon positivo, né? E assim, esse elétron já pode se mover livremente entre cada átomo. Esses elétrons que se desprendem do átomo são chamados de elétrons livres. Se desprendem justamente do seu nível mais externo de energia, ok? São chamados de elétrons livres. Aqui está a característica dos metais, certo? Com base na tabela periódica, né? Os metais da família 1A, da família 2A e da família e dos metais de transição, ok? Vamos lá, vamos falar aqui bem rápido aqui. Metais da família 1A, metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? E os elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos, né? O berílio, o magnésio, o cálcio, né? O estrôncio, o bário e o rádio, né? E aqui, nesse primeiro caso, eu falei apenas elementos representativos, ou seja, do grupo A. E aqui eu tenho os elementos metálicos pertencentes ao grupo B, ao bloco B da tabela periódica, que vai desde o grupo 3 até o grupo 12, né? Os principais metais, os principais elementos desses metais de transição, a gente pode perceber que são o ouro, a prata, o cromo, o ferro, o magnésio, o níquel, o cobre, o zinco, a platina, dentre outros, certo? Esses são os principais, né? E aqui temos alguns elementos que nem estão na família 1A, nem estão na família 2A e nem nos metais de transição, mas são importantes para a formação das chamadas ligas metálicas, nas ligações metálicas. Então, quais são eles? O alumínio, que está na família do boro, o galho, o índio, o estanho, o tálio, o chumbo e o bismuto. Outros elementos importantes na ligação para a formação de ligas metálicas. Aqui nós temos as características dos metais, ok? Características principais dos metais, né? Eles têm brilho característico, né? Facilidade de perderem elétrons, como a gente já viu. Metais perdem elétrons, são bons condutores elétricos e térmicos, densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade e ductibilidade. Aqui na tabela periódica está a descrição, né, de onde se localiza os metais de transição, aqui no meio da tabela. Bom, teoria da nuvem eletrônica. Aqui diz basicamente que fala sobre os elétrons livres, né? Essa propriedade que os elétrons têm de perder seus elétrons mais externos e assim formar as ligas metálicas, isso dá a capacidade dos metais terem maleabilidade, ok? Copiem o que for essencial aqui. Então, ligação metálica, na formação da ligação metálica, o sistema vai liberar elétrons chamados de elétrons livres, certo? E assim, as cargas positivas, né, os cátions, vão ficar envoltos nessa nuvem de elétrons. Aqui nós temos os principais exemplos de ligas metálicas, certo? Vamos citar as principais. O latão é feito de cobre e zinco. O bronze, cobre e estanho. O aço,
Olha o aço: ferro e carbono. O aço inoxidável, inox, aço e cromo, né? Ou seja, ferro, carbono e cromo. Aço níquel, aço e níquel, ferro, carbono e níquel. Aço tungstênio, aço e tungstênio, ou seja, ferro, carbono e tungstênio. Alnico, ferro, carbono, alumínio, níquel e cobalto. Alnico. Perceba que são abreviações, né? Esse termo aqui. Isso aqui é um importante componente magnético, ou seja, tem propriedades magnéticas, ou seja, ele é importante na fabricação de ímãs. E a amálgama, que é feita de mercúrio, prata e estanho, que é muito utilizada na restauração de dentes. Então, na próxima aula, nós vamos fazer as atividades de trabalhos referentes ao que nós abordamos nessa aula, ok, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.